cumprimentar, além da mesa, todos os que foram homenageados e faço na pessoa do Dr. Fernando Ruas, que é não apenas um pilar nacional do PSD, é o nosso Presidente do Congresso e é o nosso Presidente do Conselho Nacional, mas foi realmente o símbolo do autarca do PSD que conquistou o reconhecimento dos seus pares, que foi Presidente da Associação Nacional de Municípios, numa fase marcante e que, de alguma maneira, representa, dentro do PSD, esse espírito, que é o de um partido que tem uma grande implantação nacional, construída em cima do poder local democrático, que ajudou a transformar o nosso país de uma forma tão significativa ao longo de todos estes anos. Portanto, Fernando Ruas, as minhas homenagens também, por seu intermédio, a todos os autarcas e, em particular, os autarcas do PSD, que no distrito de Viseu e em todo o país contribuíram, ao longo de todos estes anos, 40 anos de poder local democrático, para que as nossas terras, o nosso país, pudessem ter uma transformação muito significativa e positiva, que aqueles que têm uma memória ainda muito presente do que era o Portugal de 1976 não podem deixar de reconhecer. Está, por isso mesmo, na altura de abraçarmos uma nova fase do poder local. E, nesse contexto, esta iniciativa, o Congresso dos Autarcas do PSD de Viseu, que o novo Presidente digital, o Pedro Alves, entendeu promover com a colaboração do SASD, é também um sinal deste tempo em que uma nova geração de autarcas, que recebe o testemunho de todos aqueles que realmente transformaram o país desta forma tão impressiva ao longo dos anos, hoje ambicionam, colocando o seu saber, a sua competência, ao serviço de novas atribuições e competências que hoje o poder local democrático reclama. Não é preciso uma profunda transformação no país para se poder iniciar um processo efetivo de descentralização democrática em Portugal. E foi no reconhecimento, justamente, dessa necessidade que o PSD apresentou, entre várias outras, propostas no último Orçamento de Estado que o Governo levou à Assembleia da República para 2017 e que, de um modo geral, a maioria que hoje suporta o Governo no Parlamento rejeitou. Propostas, dizia eu, que apontavam justamente para uma efetiva descentralização que hoje, creio, o poder local está em condições de poder receber, sem dúvidas quanto à qualidade dos serviços que possa prestar, das competências que tem reunido ao longo destes anos do ponto de vista técnico e administrativo, mas também da preparação política que os autarcas hoje têm. Nós precisamos de levar mais longe aquilo que foram as experiências bem-sucedidas que iniciámos ainda na legislatura anterior e que possibilitou, por via contratual, que a administração central passasse para os municípios e estava a explorá-lo também através das comunidades intermunicipais, competências importantes na área da educação, na área da cultura, e também demos esses primeiros passos na área da saúde, embora esta seja uma das áreas em que possamos ir bastante mais longe para os anos próximos. E, ao mesmo tempo, acrescentamos competências que, do nosso ponto de vista, a partir de 2018, isto é, a partir do momento em que se iniciará praticamente não apenas um novo ciclo orçamental para o Estado, mas também um novo mandato autárquico, competências novas
não apenas nestas áreas da saúde, da educação, da cultura, mas também de outras áreas importantes que podem colocar hoje os nossos autarcas numa solução muito mais próxima das populações e das suas expectativas. Destaco, entre outras, matérias que estão relacionadas com o ordenamento do território, nomeadamente na área florestal. E como muitos dos autarcas, infelizmente, desta região sabem, essa é das áreas em que, se porventura novas competências fossem transferidas para os municípios, nós conseguiríamos, certamente, combater de uma forma muito mais eficiente o flagelo terrível dos incêndios que devastam uma parte significativa do nosso património ano após ano. Quero com isto dizer que o PSD, que foi desde sempre o grande partido de maior implantação autárquica, está hoje em condições de lutar por uma nova fase de descentralização de competências que transformem os nossos municípios em entidades de gestão política do nosso território, com uma voz mais relevante nas áreas sociais, mas também em áreas do ordenamento do território e em áreas económicas. Precisam, evidentemente, de receber aquilo que são as disponibilidades financeiras adequadas para poderem prosseguir estas finalidades. Mas aqui a nossa proposta era prudente. Nós sabemos que, de um modo geral, as autarquias locais conseguem desenvolver estas atividades com um benefício em termos de eficiência orçamental. Quer dizer, a nossa convicção é que as nossas autarquias locais conseguem prosseguir estas finalidades que hoje cabem à Administração Central, melhor do que à Administração Central, sem com isso gastarem mais dinheiro. E basta este princípio, o de não ter de gastar mais dinheiro para prosseguir um serviço com mais qualidade, para que valha a pena dar este salto qualitativo e conseguir transferir para os municípios estas competências. Em áreas sociais tão importantes como aquilo que são, na saúde, os cuidados de saúde primários, ou na educação, tudo o que envolve o ensino básico e secundário. Na área também da cultura, a gestão de muitos dos equipamentos que podem ter uma gestão mais descentralizada, tudo isto a par de competências novas na área social, do apoio social. E nós sabemos como o envelhecimento do país requer um tratamento de maior proximidade com os cidadãos, que só as autarquias locais, entre municípios e freguesias, podem proporcionar. Estamos, portanto, em condições, creio eu, de dar esse salto. É uma pena que a maioria e o Partido Socialista tenham chumbado praticamente todas as propostas que apresentámos. Mesmo quando elas tinham a prudência de apontar para 2018 como o ano em que essas novas competências deveriam ser transferidas, portanto, sem trazer nenhuma dúvida quanto ao acréscimo de despesa que pudesse complicar a vida ao Governo durante o ano de 2017 e dando espaço suficiente para que depois, na Assembleia da República, pudéssemos aprovar novas leis que nos permitissem, após a devida negociação com a Associação Nacional de Municípios, chegar a um entendimento quanto ao nível de descentralização a efetivar na prática. Julgo, no entanto, infelizmente, que esta indisponibilidade do Partido Socialista e da maioria que o apoia no Parlamento para esta reforma importante não reproduz mais do que um sentimento geral que o Partido Socialista tem evidenciado de não estar disponível para nenhuma reforma estrutural no país. E se, do mesmo passo que achamos que esta
iniciativa visando criar espaço para a descentralização para os municípios, para as comunidades intermunicipais. Poderia ser uma forma muito prática de dar mais fôlego a um processo de reforma do Estado. Achávamos também que era importante concretizar aspectos importantes de reformas estruturais na área dos sistemas previdenciais da segurança social para garantir, no futuro, efetiva confiança e sustentabilidade para a segurança social e, ao mesmo tempo, iniciativas que visam dar mais força à recuperação económica e, portanto, à atração de investimento, seja investimento nacional, seja investimento direto estrangeiro. De um modo geral, todas estas reformas foram rejeitadas pelo Partido Socialista. Eu tenho pena que tenha sido assim, sobretudo porque isso significa que não só não é verdade aquilo que o Governo diz fora de Portugal para os mercados ouvirem, que não alteraram nada do que era importante em matéria estrutural, quando de facto alteraram, e reverteram muitas medidas importantes de reformas estruturais que foram sendo feitas nos últimos anos no país, como a sua indisponibilidade para levar mais longe essa agenda reformista é total. E isso, a quem como eu e muitos portugueses que se esforçaram nestes anos todos para que o país pudesse sair do abismo financeiro e pudesse finalmente olhar para o futuro com outra esperança, com crescimento económico, com criação de emprego, com uma perspectiva de dar sustentabilidade ao Estado Social, todos nós que nos esforçamos muito para que o país pudesse realmente sair desse limite tão estreito por onde caminhou, à beira do precipício, e pudesse olhar para o futuro com outra confiança, para todos nós é uma desolação ver que estamos a ser governados no dia a dia, ano a ano, por alguém que só fica satisfeito porque desastres não aconteçam a Portugal. Ora, se a nossa ambição é apenas a de que tudo não acabe demasiado mal, então, deixem-me dizer-vos, o país não terá com este governo a possibilidade de fazer o que é necessário para crescer mais do que tem crescido, para poder dar às novas gerações e ao futuro do país uma ambição que nós fizemos muito por merecer. E é por isso que temos uma perspectiva, em 2016, com este governo, de crescer a terça parte do que a Espanha está a fazer, aqui ao lado, e de pagar pela dívida pública a 10 anos mais do dobro do que paga a Espanha. Ora, esse é o aspecto crítico hoje. Nós gostamos que o país tenha crescimento. Lutámos muito para que o país pudesse crescer. Mas o país está a crescer menos do que aquilo que pode. E, sem dúvida, do que aquilo que deve. E a prova não está só nos nossos parceiros, nomeadamente em Espanha, que também passou por situações difíceis. Já não falo da Irlanda, que cresce significativamente mais. Nós estamos, quando olhamos para os outros países europeus da zona euro com que nos comparamos, estamos a afastar-nos deles quando devíamos estar a aproveitar as oportunidades que eles aproveitam para crescer como era necessário. Por isso é que é muito importante que o PSD não perca esta sua matriz reformista, ambiciosa, que no fundo sabe, e isso transmite-se aos nossos concidadãos, que quando o nosso futuro está em causa, quando se trata de criar mais confiança para os anos vindouros, nós não nos importamos de nos esforçarmos um pouco mais em cada dia e em cada ano. Porque só se consegue realmente crescer mais e ter mais sucesso se houver, em cada dia, uma atitude de quem não está resignado,
de quem não está apenas à espera que as coisas não corram muito mal, de quem faz pela vida todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque o futuro seja muito melhor do que o presente. E essa é, no fundo, a alma que o PSD tem, a alma reformista e ambiciosa que incute confiança em Portugal. Para isso é preciso, portanto, ir gerindo politicamente o dia-a-dia, com certeza, procurando incutir nas pessoas a mobilização necessária, fazê-las acreditar, dar-lhes, nessa medida, as boas notícias que pudermos dar, mas é preciso também acrescentar mais qualquer coisa. É esse qualquer coisa que hoje não só está a faltar, como em alguns ou outros aspectos está a diminuir. Quando vinha aqui a chegar, vários jornalistas me perguntaram como é que o PSD olhava agora para a nomeação do Dr. Paulo Macedo para presidir a Caixa Geral de Depósitos. Não creio que surpreenda nenhum dos presentes se disser que respondi, evidentemente, que considero o Dr. Paulo Macedo uma pessoa muito competente e muito capaz. E tenho a certeza de que não fará toda esta atrapalhada inacreditável que tem vindo a ser desenvolvida na Caixa Geral de Depósitos desde que o Governo decidiu escolher uma nova administração. Mas também disse, e quero aqui repeti-lo, que a nomeação do Dr. Paulo Macedo para a Caixa Geral de Depósitos não servirá como uma esponja para apagar o que foi o desastre completo de irresponsabilidade política na forma como o Governo tratou a questão da Caixa Geral de Depósitos. É verdadeiramente inaceitável que, quando estamos a tratar do maior banco português, que ainda para mais é um banco público, que deve, portanto, desempenhar um papel muito relevante na confiança dos agentes económicos e na confiança dos portugueses, nomeadamente no sistema financeiro, esteja a ser tratado com a irresponsabilidade que este Governo tem usado sempre que se trate de Caixa Geral de Depósitos. Nós já percebemos que faz parte da história que o Governo quer contar. O Governo quer dizer aos portugueses uma mentira extraordinária. Que recebeu um sistema financeiro em 2015 que ameaça, no fundo, a estabilidade. O Governo anterior, para não manchar a saída de programa de assistência económica e financeira, terá escondido a situação dos bancos, que agora, pobre Partido Socialista, o Governo tem de resolver. E isto não só releva de um enorme cinismo, como é uma rotunda mentira. Basta ouvir as palavras que ainda há pouco tempo foram proferidas pelo Governador do Banco de Portugal. Ele explicou as dificuldades que os bancos portugueses ainda hoje sentem resultam de decisões que foram tomadas ao nível da banca no essencial entre 2005 e 2010. E é verdade. Quando eu cheguei ao Governo, os bancos já não tinham forma de obter liquidez para repassar para a economia, dado que estavam tão misturados com a falta de credibilidade que o próprio Estado tinha, que já ninguém lhes emprestava o que quer que fosse por causa do risco do país e daquilo a que se chama a alavancagem que os bancos conheciam. Quer dizer, os bancos emprestavam muito mais do que aquilo que eram as suas disponibilidades em depósitos. E durante 4 anos nós permitimos que houvesse capitalização desses bancos e permitimos também que os bancos fossem fazendo o seu trabalho
de limpar os seus balanços, quer dizer, de irem reconhecendo as más decisões que tinham tomado nos anos anteriores, criando as provisões necessárias para esses riscos. Se quando cheguei ao governo se estimava que essas imparidades pudessem atingir entre 40 e 50 mil milhões de euros, quando saímos do governo, já o sistema financeiro tinha reconhecido cerca de 20 mil milhões. E o que falta fazer deve ser feito com os acionistas dos bancos a responder pelas más decisões que tomaram no passado e não pedindo aos contribuintes portugueses que paguem eles as asneiras ou os riscos em que eles incorreram nos anos passados. Por isso é que o Primeiro-Ministro falta à verdade quando me responsabiliza a mim ou a qualquer outro membro de um governo que eu dirigi pela situação dos bancos. Erra totalmente o alvo. A situação do sistema financeiro em Portugal, no essencial, como aquela que afetou o país em 2011, não tem como responsáveis aqueles que estiveram no governo entre 2011 e 2015 a compor a bancarrota que nos deixaram. Pelo contrário, a responsabilidade está no governo que ele próprio apoiava, que durante anos estimulou que não apenas o Estado contraísse mais dívidas do que aquelas que devia ter contraído, e o Estado duplicou a sua dívida enquanto esse governo governou, como incentivou que o país contraísse dívidas que tinha dificuldade em pagar. Mas hoje dá jeito contar a história de outra maneira. E como este governo perde imenso tempo, todos os dias, a querer recontar a história. E depois diz-nos, os senhores ficaram presos ao passado. Que seria deste governo se não tivesse o passado para se desculpar? Pouco sobrava. Porque aquilo que o governo faz é, no essencial, desculpar-se das responsabilidades que não sabe exercer. É caso para dizer, já basta. O governo que assuma as suas responsabilidades e que venha dizer aos portugueses o que é que fez de errado, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos. Deixem-me dizer, é uma pouca vergonha. Quem ouça falar a maioria e o governo acha que a recapitalização da Caixa já foi feita e que quem esteve antes no governo não fez nada. Pois fiquem todos a saber que o único governo que fez uma operação de capitalização da Caixa Geral de Depósitos foi mesmo o anterior governo, não foi este. E durante todo esse tempo, a Caixa Geral de Depósitos cumpriu com os rácios que eram requeridos, quer pelo BCE, quer pelo Banco de Portugal. Mas há muito tempo que eu ouço dizer que é indispensável fazer a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E até hoje é só conversa fiada. Foi anunciado um plano de recapitalização. Eu ainda não vi esse plano de recapitalização. E eu acho mesmo que não existe plano nenhum. O que existe é um acordo de princípio. Esse acordo de princípio não dispensa que seja, em primeiro lugar, calculado o montante necessário para a recapitalização, negociado com a Comissão Europeia e só depois é que nós teremos, em condições de mercado, se for colocada a dívida subordinada que foi prometida a privados que a queiram tomar, porque foi este o acordo de princípio, é que poderemos eventualmente chegar ao fim e ter então um processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Alguém ouviu o Primeiro-Ministro dar uma explicação ao país sobre porque é que falhou a sua estratégia? Porque é que os senhores que ele escolheu se demitiram da Caixa Geral de Depósitos? Porque é que andou a fazer leis à medida para uma administração que se foi embora? Porque é que lavou as mãos da responsabilidade de ter escolhido como escolheu? E julgam que agora nos deixam sem resposta
E não têm explicações a dar porque foram buscar um ex-ministro do governo que eles acharam que ia destruindo o país e destruindo o sistema financeiro para não dizerem a Portugal quais são as responsabilidades que têm. Eu acho que é pouca vergonha total. O governo ainda vai ter muito que explicar. E escusam de vir dizer que nós estamos a fazer da Caixa um tema político. Porque a Caixa Geral de Depósitos foi transformada num jogo político por este Primeiro-Ministro, por este Ministro das Finanças e por este Governo. Não foi por nós. E uma vez que se faltou em princípios, em valores e em ética na maneira de lidar com este problema, sim, não descansaremos enquanto o Governo não puser tudo em pratos limpos e não der aos portugueses as explicações que deve. Termino com uma palavra clara de confiança nas nossas capacidades para poder, junto dos portugueses, mostrar que nós não andamos ao sabor da maré. Nós não andamos, como este governo, a pensar apenas na popularidade fácil e nas próximas eleições. Chega a ser escandaloso como o governo programa a demagogia e o populismo. Como promete melhorar pensões, o subsídio de refeição, a integração de precários no Estado em vésperas ou em cima de eleições autárquicas. O que pensariam os bem-pensantes do país, que tanto gostam de exprimir livremente as suas opiniões, se o governo do PSD e do CDS tivesse atuado desta maneira? Não conseguiríamos ouvir outra coisa. Seria uma pouca vergonha, pelo menos. Eu, pelo menos, teria vergonha. Mas a solução que hoje nos governa não tem essas inibições. E trata os portugueses como instrumentos do seu objetivo eleitoral e político. Eu acho que este governo trata os portugueses com desrespeito. E acho que os portugueses não gostam de ser tratados com desrespeito. E não deixarão de mostrar isso mesmo quando chegar à altura própria. Cabe-nos a nós manter a linha que é, no fundo, o nosso código genético. Tratar os portugueses com respeito, levá-los a sério, porque é isso que os portugueses e o país merecem. Lutar por uma transformação do país que nos possa trazer um ritmo mais forte de crescimento e de criação de emprego. E, de preferência, um ritmo de crescimento que não nos afaste dos nossos parceiros europeus, pelo contrário, que nos aproxime dos nossos parceiros europeus. Se eles conseguem, nós também devíamos conseguir. Mas para isso é preciso tomar medidas a pensar no futuro. Tivemos esta semana resultados importantes através de um estudo relevante feito à qualidade do ensino da matemática e das ciências, que mostrou que, em comparação com muitos outros países no mundo, nos últimos anos Portugal melhorou muitíssimo no ensino da matemática. Sabendo nós o quão importante isso é para a taxa de sucesso escolar e, sobretudo, para o sucesso na vida profissional, valeu ou não valeu a pena lutar por um ensino mais exigente nos últimos anos? Valeu. Eu acho que valeu. Vamos ver o que é que dão os resultados do PISA na próxima semana, que serão divulgados na terça-feira. A minha convicção é que esses resultados só podem ser bons. Posso estar enganado, mas é a minha profunda convicção. Devem estar em linha com os outros e deverão mostrar que atuámos bem na reforma que fizemos na educação. Justamente a reforma que este governo tratou de reverter o mais depressa possível. Porque não querem um ensino com exigência nem com qualidade. Se fizerem o mesmo
setor por setor, área por área, e vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer às leis laborais e às transformações que nós fizemos nas leis laborais. Vamos ver qual é o preço que todos os anos os socialistas pagam para ter esta estabilidade política de um governo suportado pelos comunistas e pelos bloquistas. E depois vamos ver quanto é que isso nos vai custar no futuro, nas políticas sociais, na qualidade de vida dos portugueses e na nossa capacidade para crescer. Se os exemplos que nos foram dados até hoje se mantiverem, os resultados no futuro não podem ser muito diferentes dos resultados que estamos a obter agora. E esses resultados são decepcionantes. E o Governo espera, no orçamento que apresentou e fez aprovar no Parlamento, que esses resultados em 2017 continuem a ser mais fracos do que os de 2015, do Governo que eles achavam que não conseguia pôr Portugal a crescer. Não há dúvida que quando nos falta um bocadinho de humildade para reconhecer que nos enganamos, esses enganos perduram mais do que aquilo que todos desejaríamos. E eu preferia, por mim, que o Governo corrigisse a mão e dissesse: alguma coisa temos de fazer de diferente para podermos ter resultados melhores do que tivemos, porque nesse caso ganhávamos todos. A oposição, a maioria e os portugueses. Acreditem, ninguém no PSD quer voltar ao Governo para gerir desgraças. Todos nós temos muito mais vontade de voltar ao Governo para gerir uma situação melhor do que aquela que tivemos em 2011. Nós não queremos andar para trás, nós não queremos que nada corra mal. Mas se há coisas que não estão a correr bem, não esperem que fiquemos calados. Nós podemos estar melhor, merecemos estar melhor, e é isso que o PSD nunca deixará de pugnar. Porque o país e os portugueses possam estar bem melhor do que estão hoje. Já fizemos muito por isso no passado e tenho a certeza vamos continuar a fazer da mesma maneira, com projetos ambiciosos a pensar no futuro. É isto que eu espero que os nossos autarcas que vão ser eleitos aqui em Viseu e em todos os concelhos do país possam fazer, ajudando a transformar a vida das pessoas no seu dia-a-dia, mas que possam também mostrar que temos hoje uma ambição grande para Portugal e que estamos em condições de dar boa conta do recado. Boa sorte aqui para Viseu e, pelo menos, tanta boa sorte quanto aquela que nós desejamos para Portugal. Obrigado.